Supremo Tribunal Federal retoma interrogatório contra réus da trama golpista. E você vai ver ainda. Anestesista acusado de abusar de pacientes é condenado a 30 anos de prisão. E ainda, China e Estados Unidos retomam negociações de tarifas. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado ao vivo nesta terça, aqui no Redação Hit, no horário de Brasília. Agora são 11 horas e 30 minutos. Uma operação para prender traficantes realizada pela Polícia Civil no Complexo de Israel fechou vias como a Avenida Brasil e a Linha Vermelha. Ao menos 2 pessoas foram baleadas dentro de ônibus e 9 já foram presas. A Polícia Civil realiza uma grande operação no Complexo de Israel para cumprir pelo menos 70 mandados de prisão contra traficantes do 3º Comando Puro. Segundo a polícia, a ação é resultado de 7 meses de investigações, que culminaram na identificação de 44 traficantes sem mandados anteriores, permitindo à Civil solicitar ordens judiciais com base em novas provas. Esse bando é chefiado por Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro. Houve intenso tiroteio nesta manhã e um motorista na Linha Vermelha e um passageiro na Avenida Brasil foram atingidos. Por precaução, essas vias foram fechadas por volta das 6h30 da manhã, o que travou o trânsito na zona norte do Rio de Janeiro, colocando a cidade no estágio 2, de uma escala de 5 em relação aos impactos na rotina do cidadão. De acordo com a polícia, o 3º Comando Puro impõe seu domínio com o uso de barricadas, drones para monitoramento das forças de segurança, toque de recolher e monopólio de serviços públicos. Um grupo organizava protestos com a queima de ônibus para obstruir o trabalho policial. Outro núcleo se especializou no abate de aeronaves policiais, composto por criminosos com armamento pesado e treinamento específico. Mais de 20 escolas e 4 unidades de saúde da região foram fechadas. Além disso, mais de 60 linhas de ônibus foram impactadas. Devido à operação, as rotas alternativas, como a linha amarela, foram recomendadas aos motoristas. O Supremo Tribunal Federal retomou o interrogatório dos réus na ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. A sessão desta terça começou com o almirante Almir Ganier, ex-comandante da Marinha no governo de Jair Bolsonaro, que se colocou à disposição para seguir as ordens do decreto golpista. Os depoimentos marcam a reta final da instrução processual, fase em que são reunidas provas para embasar o julgamento. É nesse momento que os réus têm a chance de responder às acusações e apresentar suas versões dos fatos. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o grupo integra o núcleo crucial da organização criminosa que atuou para tentar romper a ordem democrática. Entre os réus está o ex-presidente Jair Bolsonaro. Concluída a fase de interrogatórios, o processo segue para uma etapa de diligências, caso sejam solicitadas por defesa ou acusação. Depois, será aberto o prazo de 15 dias para a apresentação das alegações finais, antes de o caso ser levado a julgamento na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O interrogatório começou com Mauro Cid, que fechou acordo de colaboração premiada com a Polícia Federal. Ele confirmou a veracidade da denúncia da PGR e declarou que presenciou grande parte dos fatos, mas não participou deles. Segundo ele, Bolsonaro teve acesso e sugeriu mudanças à chamada Minuta do Golpe, que reverteria o resultado das eleições de 2022. O documento consistia basicamente de 2 partes, né? A primeira parte eram os considerandos, né? Eram 10, 11, 12 páginas, né? Muito robusto. Nesses considerandos, eles listavam basicamente as possíveis interferências, intervenções do STF e do TSE no governo Bolsonaro e nas próprias eleições. E no segunda parte entrava numa área mais jurídica, né? De estado de defesa, estado de sítio, prisão de autoridades e decretação de um conselho eleitoral, alguma coisa assim para refazer as eleições ou algo parecido.
Cid acrescentou que Bolsonaro enxugou o conteúdo da minuta e somente o juiz do STF, Alexandre de Moraes, permaneceria preso. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, admitiu reunião com Bolsonaro, mas negou ofertas de tropas. O almirante Almir Garnier negou em seu interrogatório no STF ter afirmado que colocaria suas tropas à disposição do então presidente Jair Bolsonaro para que se levasse adiante um plano golpista. Em depoimento à primeira turma do STF, como testemunha na ação penal, o ex-comandante da Aeronáutica Carlos Almeida Baptista Júnior afirmou anteriormente que o ex-chefe da Marinha colocou as tropas da força à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro. O brigadeiro também afirmou que ele e o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, estavam alinhados contrários às preocupações do ex-chefe do Palácio do Planalto e que Garnier tinha uma posição isolada. E em depoimento à Polícia Federal, no ano passado, Garnier ficou em silêncio. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra. O ex-ministro da Justiça e Segurança, Anderson Torres, também prestou depoimento e falou que a viagem que fez antes do ataque a Brasília, de 8 de janeiro, foi programada com passagens compradas ainda em novembro. Não foi coincidência, foram férias familiares que estavam programadas. E muito importante dizer aqui para o senhor, eu vinha fazendo o acompanhamento dessa questão da inteligência aqui no Distrito Federal. E até o dia 6, ministro, até o dia 6 não havia chegado nenhum ônibus, nós não tínhamos notícia nenhuma de que a manifestação pudesse caminhar para o que caminhou. Eu acompanhei ali até às 18h40, se eu não me engano, foi a última mensagem num grupo que eu vinha acompanhando ali, a mensagem da inteligência que fazia esse acompanhamento online, e nós não tínhamos relatos de que acontecer, de que a coisa tomaria o rumo que tomou a partir do dia 7 e do dia 8. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra foi condenado a cumprir 30 anos de prisão em regime fechado. Ele é acusado de estupro de vulnerável contra 2 mulheres em trabalho de parto em 2022. A Justiça da Vara Criminal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, condenou o anestesista Giovanni Quintela Bezerra por abuso de 2 mulheres em trabalho de parto. Em dezembro de 2023, Bezerra já havia sido proibido de exercer qualquer atividade relacionada à medicina no país. Seu registro profissional foi cassado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro e pelo Conselho Federal de Medicina, sem possibilidade de requerer a decisão. Giovanni Bezerra foi preso e autuado em flagrante em 10 de julho de 2022 por estupro de uma paciente. Enquanto uma mulher estava anestesiada durante um parto cesárea no Hospital da Mulher Eloneida Studart, em São João de Meriti, a anestesia praticou o crime. No momento da ação, outros colegas de equipe estavam na mesma sala. O crime foi registrado no aparelho celular de uma das profissionais presentes. Profissionais da equipe, que já conheciam Bezerra, suspeitavam do comportamento dele em algumas cirurgias e decidiram investigar por conta própria. Assim, uma dos colegas escondeu o seu celular em um dos armários da sala de cirurgia e flagrou o ato. Também existia a suspeita do anestesista ter cometido um abuso horas antes, no mesmo dia e unidade de saúde. A vítima que sofreu seu abuso flagrado no aparelho celular não percebeu o que aconteceu com ela durante a cirurgia. Nas investigações preliminares, foi constatado excesso de anestésicos. Meses depois, as imagens do estupro foram viralizadas nas redes sociais.
A Defesa Civil de Gaza denunciou a morte de várias pessoas nesta segunda-feira por tiros de Israel, quando tentaram acessar centros de distribuição de ajuda. O exército israelense alegou que os disparos foram por advertência. A Defesa Civil de Gaza anunciou que 10 pessoas foram mortas e mais de 30 ficaram feridas por disparos israelenses quando tentavam acessar centros de distribuição de ajuda. O exército de Israel afirmou ter efetuado disparos de advertência. Desde que a Fundação Humanitária de Gaza abriu em 27 de maio, ocorreram uma série de incidentes mortais próximos a esses centros de distribuição de ajuda no território palestino. Segundo a Defesa Civil, 6 pessoas foram mortas por disparos em um incidente e outras 4 morreram algumas horas depois. O exército israelense indicou que vários indivíduos tentaram se aproximar dos soldados que operavam na zona de Rafah, representando uma ameaça para eles. Ainda de acordo com o exército, os soldados efetuaram disparos de advertência para afastar os indivíduos. O barco Medlin, interceptado por Israel quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária, chegou ao porto israelense. O barco humanitário Medlin, interceptado por Israel quando tentava chegar à faixa de Gaza com ajuda humanitária, chegou ao porto israelense de Ashdod. Escoltado por 2 embarcações da Marinha Israelense, o barco entrou no porto por volta das 20 horas e 45 minutos, pelo horário local. Estavam a bordo 12 ativistas pró-palestinos, entre eles a sueca Greta Thunberg. O barco foi desviado na madrugada desta segunda por autoridades israelenses. O veleiro da Coalizão da Flotilha da Liberdade, um movimento internacional não violento de solidariedade com os palestinos, partiu da Itália no dia 1º de junho, com o objetivo de entregar ajuda a Gaza. Em Londres, houve uma manifestação de apoio ao grupo que estava no barco. Na embarcação viajavam 12 ativistas, de França, Alemanha, Brasil, Turquia, Suécia, Espanha e Países Baixos. O exército israelense afirmou que o barco foi abordado durante a noite, sem especificar onde. As últimas informações que tenho são de que as pessoas foram capturadas, sequestradas em águas internacionais. Perdemos a comunicação com elas por volta das 2 horas da manhã. Não temos ideia de onde elas estão. Estamos de prontidão, temos todo tipo de gente, desde advogados a pessoas entrando em contato com consulados, tentando localizá-las, no momento em que elas desapareceram. O Ministério das Relações Exteriores israelense disse que, uma vez que o barco chegou a Ashdod, os passageiros seriam desembarcados e enviados para seus países de origem. E veja a seguir, China e Estados Unidos retomam negociações de tarifas. E agora vamos ver como que está o tempo na cidade de Serrinha, na Bahia, 26 graus. Nós voltamos já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. A cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, vive momentos de tensão entre manifestantes e a força policial. Os protestos começaram no final de semana contra as medidas imigratórias de Donald Trump. Em resposta, o presidente defendeu o envio de fuzileiros para reprimir os manifestantes. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou o envio de militares do Corpo de Fuzileiros Navais para Los Angeles em resposta aos distúrbios entre manifestantes, uma medida classificada como insana pelo governador da Califórnia. O governo federal também disse que vai enviar 2.000 efetivos adicionais da Guarda Nacional para Los Angeles, informou o Pentágono nesta segunda-feira. Já o procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, anunciou que processará Trump por sua decisão.
Estados Unidos e China voltaram a se reunir para diminuir os preços comerciais, só que desta vez em Londres. Os dois países recusaram revelar detalhes sobre o andamento das negociações. Um mês depois de um encontro em Genebra, Estados Unidos e China iniciaram uma nova rodada de negociações em Londres nesta segunda-feira, na esperança de superar as diferenças e estender a frágil trégua comercial. Esta nova rodada de diálogos entre as duas principais potências econômicas do mundo é acompanhada de perto pelos mercados, mas analistas acreditam que vai dar menos resultados do que a anterior, quando foi acertada uma redução temporária significativa das tarifas. Os dois países se recusaram a revelar detalhes nesta segunda-feira sobre o andamento das negociações, que ocorrem a portas fechadas na Lancaster House, no centro de Londres. A reunião é realizada após uma conversa telefônica na última quinta entre os presidentes de Estados Unidos e China, descrita por Donald Trump como muito positiva. As negociações ocorrem depois de um forte aumento da tensão na semana passada, quando Trump acusou Pequim de não respeitar os termos do acordo de desescalada assinado em Genebra. Na Suíça, os Estados Unidos concordaram em reduzir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 30%, em troca de uma medida semelhante de Pequim, que reduziu os impostos sobre produtos americanos de 125% para 10% por um período de 90 dias. E de volta no Brasil, segue em expansão o saque aniversário do FGTS, o crédito ao trabalhador. A modalidade permite que o trabalhador retire uma parte do fundo todo ano e use como garantia de empréstimo bancário. A Caixa Econômica Federal informou que o número passou de 473 mil em maio do ano passado para 557 mil no mesmo período deste ano, um aumento de 18%. O benefício permite que o trabalhador retire uma parte do saldo do FGTS anualmente, no mês do seu aniversário. A adesão é opcional, mas ao optar por ela, a pessoa perde o direito de acessar o saldo em caso de demissão, recebendo apenas a multa rescisória de 40%. Além disso, a parcela anual pode ser usada como garantia para empréstimos bancários. O aumento coincide com a entrada em vigor do crédito do trabalhador, empréstimo consignado para quem tem carteira assinada, que começou em 21 de março. A medida foi criada como alternativa ao saque aniversário para preservar o dinheiro do trabalhador e o financiamento em habitação e saneamento. Desde 2020, o saque aniversário já retirou quase 160 bilhões de reais do FGTS desses. Aproximadamente 66% foram repassados aos bancos devido à alienação do saldo, enquanto 34% foram pagos diretamente aos trabalhadores. Se o trabalhador fizer o saque aniversário, terá de esperar 2 anos para receber o saque integral ao ser demitido sem justa causa. E a nova onda de frio derrubou as temperaturas no centro-sul do país. A expectativa é de tardes mais geladas do ano nesta semana e geada em diversas áreas da região sul. A frente fria que trouxe instabilidade ao sul e parte do sudeste continua se deslocando em direção ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro, enquanto a massa polar começa a atuar com mais intensidade, principalmente nos estados do sul, baixando ainda mais as temperaturas. A previsão indica que os efeitos da onda de frio devem ser sentidos de forma mais severa no norte do Paraná, em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais e também no sul do Mato Grosso do Sul. Nestes locais, as temperaturas podem ficar até 5 graus abaixo da média histórica para o período. Já no sul do país, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê temperaturas entre 0 e 3 graus no sul do Rio Grande do Sul, com risco de geada intensa e possíveis prejuízos às lavouras. Já no restante do estado e em áreas de Santa Catarina e sul do Paraná, o fenômeno também deve acontecer, embora com menor intensidade. No sudeste, com a chegada da frente fria, a previsão é de pancadas de chuva no Rio de Janeiro, leste de Minas Gerais e Espírito Santo. No estado de São Paulo, a instabilidade deve se concentrar no litoral, mas o frio deve atingir todas as regiões paulistas no restante da semana. No Nordeste, deve chover principalmente no litoral,
com destaque para áreas entre Alagoas e o Rio Grande do Norte. A faixa costeira do Ceará ao Maranhão também tem previsão de pancadas moderadas a fortes. A previsão é de chuva também para diversas áreas no norte do país. Com a aproximação do inverno, que começa oficialmente no dia 20 de junho, a tendência é que novas massas de ar frio avancem pelo país, provocando variações bruscas de temperatura. Com a fase de depoimento dos réus pela trama golpista acontecendo nesta semana no STF, Brasília está movimentada. E é para lá que nós vamos agora, mas não para falar de política. Nós vamos conhecer um pouco da cidade planejada. Uma cidade planejada e construída em tempo. Recorde durante o governo de Juscelino Kubitschek. Brasília é um marco na história do Brasil. Seu plano urbanístico, desenhado por Lúcio Costa e com arquitetura de Oscar Niemeyer, é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O estado conta com o maior parque urbano da América do Sul, o Parque da Cidade. E vamos então abrir a nossa câmera ao vivo direto de Brasília, porque neste momento a capital tem temperatura de 21 graus, meio friozinho por lá, viu? A construção de Brasília foi um projeto ambicioso, concluído em menos de 4 anos, com a colaboração de milhares de trabalhadores chamados candangos. A ideia de uma cidade planejada para ser a capital do Brasil teve o propósito de integrar o país e promover o desenvolvimento regional. Em Brasília, a Praça dos Três Poderes, situada no final da esplanada, atrás do Congresso Nacional, tem um mastro de 105 metros de altura, que sustenta a maior bandeira do mundo, reconhecida pelo Guinness Book, o livro dos recordes. E com essas imagens ao vivo da nossa capital, aliás, nós encerramos a edição desta terça-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até amanhã.